primeira questão, né? Dado um círculo qualquer, né? Mostre que se um raio é perpendicular a uma corda, então ele a divide em dois segmentos congruentes, né? Então tá. Então primeiro, o que foi que ele deu aqui na questão? Dado um círculo qualquer, então a gente faz aqui qualquer círculo, né? Vamos fazer bonitinho. Formar um círculo bonito. Pronto. Exatamente. Então, dado um círculo qualquer, né? Mostre que se o raio, né? Então, a gente vai tomar aqui o centro, né? E aqui, por exemplo, aqui é o... Vamos tomar aqui o raio aqui. A medida aqui do centro até um ponto aqui do círculo, né? Então, aqui a gente tem um raio, né? Mostra, então, que se o raio é perpendicular a uma corda, né? Então, a gente toma aqui uma corda qualquer, né? O que é uma corda? A gente pega, então, dois pontos aqui do círculo, né? E traça, então, um segmento aqui por esses dois pontos. Vou pegar esses dois pontos aqui, ó. Vou chamar aqui de ponto P. Vou chamar aqui de ponto Q. Então, traçar aqui uma corda. Então, traça um segmento aqui. Pronto. Aí ele fala o seguinte. Cadê? Ele fala o seguinte. Se o raio é perpendicular a uma corda, né? O que acontece? Se o raio aqui, ó, quando é que dois segmentos são perpendiculares, né? É quando eles formam um ângulo de 90 graus, né? Então, ó, se esses dois segmentos que são perpendiculares, né? Então aqui formam os dois ângulos de 90 graus, né? Então ele quer que você prove com todas essas definições aqui, ó, que a gente esboçou, né? Ele quer que prove que quando o raio aqui passar aqui, né? Ele vai dividir os segmentos esses dois segmentos que vai formar são congruentes, ou seja, a gente tem que provar que esses dois segmentos aqui, ó, tem a mesma medida, né? Então, daqui para cá e daqui para cá tem o mesmo tamanho, né? Vou colocar aqui uns pontos aqui, né, para facilitar aqui as definições. Então, eu vou chamar aqui de O, centro, e aqui eu vou chamar esse ponto aqui de interseção, vou chamar de A, né? Então, no caso, ó, a gente quer provar, né, que o segmento PA, o tamanho dele é igual ao tamanho do segmento AQ. Né? Então, vamos lá. Então, ó, toda vez que for questão de provar congruência, tamanho, né? Então, a gente tenta usar aquela relação de congruência de triângulos, né? Então, é isso. Eu vou tentar então, formar triângulos aqui e vou ver se consigo provar que eles são congruentes, né? Então, aqui, ó, aqui já está bem nítido onde eu vou usar aqui os triângulos. Né? Vou formar dois triângulos aqui. Ó. Vou formar para cá. Aqui um triângulo, certo? E vou formar outro triângulo aqui, ó. Aí por que alguém pode perguntar, por que a gente não pega esse triângulo para cá e esse para cá, ó? Então aqui, ó, eu vou tomar esse aqui, ó, esses dois aqui de baixo, porque esses dois lados aqui, ó, eu já sei o tamanho deles, né? Esses dois tamanhos aqui, ó, né, equivalem a quem? Ao raio, né? É uma medida de um ponto do círculo, né, até o centro, né? Então aqui é o raio e também aqui é igual ao raio, né? Então já tenho dois lados em comum, né? Então é isso, né? Então para provar esses dois lados que são congruentes, né, tem o mesmo tamanho, então basta provar que esses dois triângulos são congruentes, né? Então eu tenho que provar que então no caso que o triângulo PAO, né? A gente tem que provar que ele é congruente ao triângulo AOQ, né? Então vamos provar que esses dois triângulos são congruentes. Aí eu consigo provar que esses dois lados são iguais. Então vamos lá. Então vamos usar então, essas congruências que a gente tem aqui já nesse esboço aqui. Ó. Primeiro, o que a gente tem, né? Então pelo nosso desenho aqui, então, a gente tem esses dois lados que têm o mesmo tamanho, né? Que é o raio, né? Esses dois lados aqui azul, né? Então a gente tem que o segmento PO, né? É igual ao tamanho do segmento O aqui, né? Porque aqui é o que? É o raio, né? Então a gente já tem um lado em comum. O que a gente tem mais? Ó, a gente também tem, ó, do caso que ser perpendicular, né? Aqui também é 90, né? E aqui embaixo também é 90, né? Ó, aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus, né? Então a gente também já tem dois ângulos congruentes, né? Então a gente tem que o ângulo aqui, ó,
PAO, né? O ângulo PAO, a gente escreve assim, é igual ao ângulo OAQ, né? Então, esses dois ângulos que são iguais, isso, eles são iguais porque são perpendiculares, né? E por fim, né, a gente tem esse lado aqui em comum entre os dois triângulos, né? O segmento OAA, né, é comum os dois, né? Então pronto, o que a gente tem então? A gente tem um lado aqui, né, em comum, um ângulo em comum e outro lado também em comum, né? Então logo, né? Logo, pelo caso de congruência, lado, ângulo, lado, né? Os triângulos, né? Os triângulos, então, PAO, né? São congruentes. O triângulo PAO e o AOQ, então, são congruentes, né? A gente usa essa anotaçãozinha aqui. Pronto, então se eles são congruentes, né? Então a gente pode, então, concluir, então, que o lado PA, né? Não. PA isso, é igual ao lado aqui, né? Então, logo, o tamanho do segmento PA, né? É igual ao tamanho do segmento aqui, né? Então, morreu, né? Provado. Então, a questão 2 diz o seguinte, né? Isso aqui é molezinha. Se um quadrado de lado 2, né, está escrito em um círculo de raio R, né, determine o valor de R, né? Isso aqui é molezinha, né, não, Jário? Tranquilo. Então, a gente tem um círculo, né? E a gente tem um quadrado dentro desse círculo, né? Ou seja, os vértices aqui, ó, tá em cima do círculo. Né? E, cadê a informação? E o lado, né? Cada lado aqui do quadrado equivale a 2, né? Então tá. Então ele quer encontrar o valor do raio, né? Então a medida do centro, né? Até aqui o círculo, né? Até aqui a borda do círculo. Então, ó, aqui o que a gente pode tirar de informação, né? A gente tem, né? Por exemplo aqui. Traçar aqui peraí. Deixa eu ajeitar meio que isso. Vou traçar aqui o diâmetro aqui. O diâmetro, né? Que passa o segmento que passa exatamente aqui no centro, né? O diâmetro, né? Que a gente viu. Ele é 2 vezes o raio, né? E a gente também pode ver aqui, ó, né? Que ele vai ser a diagonal, né? A diagonal do quadrado, né? O que a gente sabe, né? O quadrado é um quadrilátero, né? Todos os lados são iguais, né? Então aqui é 2, aqui também é 2, né? E os ângulos também, os ângulos internos também são iguais, né? Então a gente sabe que os ângulos aqui é 90 graus, né? Todos são 90 graus. Então pronto, né? Então, ó, que é o raio, né? Que também é o raio, né? Então eu quero saber o valor do raio, né? Então vejam o que é que acontece. Aqui dentro do quadrado, né, formou dois triângulos retângulos, né? E a gente já conhece então dois lados desse triângulo, né? Então a gente pode então tirar o outro lado, né, usando o teorema de Pitágoras, né? Então pronto, então a gente vai aplicar então o teorema de Pitágoras aqui em um desses triângulos aqui retângulos, né? Então, no caso aqui eu vou aplicar nesse aqui de baixo. Então pronto, então aplicando o teorema de Pitágoras, né? Então a gente tem o quê? Que o quadrado da hipotenusa, né, é igual, né, à soma do quadrado dos catetos, né? Então, que é a hipotenusa, né? A hipotenusa é o lado que está na frente do ângulo de 90 graus, né? Que no caso é o diâmetro, né? E é 2 vezes o raio, né? Então, vai ficar 2r ao quadrado, né? É igual, né?
um cateto ao quadrado, no caso que é 2, né? Então vai ficar 2 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que também no caso é 2, né? Então fica 2 ao quadrado. Então pronto. Então para achar o R aqui, né? É só resolver essa equação aqui, ó. Né? Tirando o quadrado aqui, né? Os dois estão em parênteses, né? Então os dois vai à potência, né? Então vai ficar 2 ao quadrado. 4, né? Vezes o raio ao quadrado é o raio ao quadrado. Que eu não sei quanto é o raio. Aqui vai ficar 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado também é 4, né? Somando aqui, né? Vai ficar 8, né? 4R ao quadrado, né? O 4 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então vai ficar R ao quadrado, vai ficar igual a, vou dividir por 4, que vai ser 2, né? Por fim, né? Jogando a raiz para o outro lado, né? Vai o inverso. O inverso da raiz é, ou o inverso da potência, então no caso aqui vai ser a raiz, né? Então o R vai ser aqui a raiz de 2. O raio vai ser, então, no caso, raiz de 2. Beleza? Não entendeu? Na figura abaixo, né, a gente tem, faltou bem aqui um tracinho aqui em cima, para ficar mais matematicamente perfeito. Então, na figura abaixo, né, o segmento MO, né, esse segmento aqui, ó, o tamanho desse segmento aqui é igual ao tamanho do segmento X, né, então esses dois lados têm o mesmo tamanho. Ele quer que você prove que, no caso, esse lado aqui, o MI, né, o tamanho do segmento MI é igual ao tamanho do segmento OX, né, então tem que provar que esses dois segmentos aqui, ó, têm o mesmo tamanho, né. Então aqui, o que a gente vai usar, Jairo, para responder? Rapaz, aí você pode usar a ideia do arco inscrito. Sim. Você pode usar Mas lá, lembrando da primeira questão. a congruência também. Isso. Aqui já dá para ver que já está formando dois triângulos, né? Então a gente quer provar que dois lados são congruentes aqui, dois lados são iguais. Então a ideia é formar dois triângulos que sejam congruentes, né? Então no caso a gente vai só ficar descobrindo quais relações, né? Um dia que se a gente tem lado comum, se a gente tem ângulo comum, né? Então pronto, a ideia é então usar congruência de triângulos, né? A gente vai pegar esse... isso. A gente vai pegar esses dois triângulos aqui, ó. Não, né? Porque eu quero saber o tamanho desse segmento aqui total, né? Então a ideia é fazer dois triângulos, né? Que compõem esses lados aqui, ó. O MI e o OX, né? Então no caso, ó, os dois triângulos que vai ser esses aqui, ó. Vou traçar aqui um segmento que eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar, né? Então aqui vai formar dois triângulos aqui, ó. Então vai ser o triângulo MOX, né? E o outro triângulo que eu vou tirar a congruência vai ser o MXI. Né? Então pronto. Se eu provar que esses dois triângulos são congruentes, né, então logo esses dois lados aqui, então o MI vai ser igual ao OX. Né? Então vamos provar essa congruência desses dois triângulos. Né? Então vamos tirar o que a gente tem aqui já. Bom, aqui de cara a gente já tem o quê? Um lado congruente, né? O lado MO é igual ao lado XI, né? E X, tanto faz, né? Então já tem um lado comum, né? O que mais que a gente tem já? Eu viajei bem aqui, eu estava dando uma atenção bem aqui ao negócio, nem me liguei. Qual a indagação mesmo? O que a gente pode tirar mais de congruente aqui? Desses dois triângulos. Falou MO. Já tem esses dois lados aqui comum, né? Sim, sim. Tem um bem Entendi. na cara aí, que é congruente os dois. Entre MO e X. Não, isso é para provar, né? Que MO é igual a... Não, o MI que é igual ao X. Certo. Então, a gente já vê bem aí que eles têm um lado comum, né? MX. Isso, ó. Esse lado aqui é comum entre os dois, né? Então a gente já tem outro lado comum, né? Ou que é o MX, né? Ele é comum entre os dois. Vou botar aqui comum. Né? Outro lado, né? E agora? Então a gente pode tirar mais outra congruência aqui, ó. Pode, né, Yara? Como você falou a questão do arco lá, ó. Né? O arco IO é comum. Qual? O arco, olha. Sem desenhar essa reta MX,
Sim, né? Isso. E arco OI ou IO. Então, no caso aqui, ó, esse arco aqui, ó, né? Ó, o arco aqui é MX, né? Então, ele vai ter, ó, esse ângulo aqui, ó, correspondido aqui, né? O MOX, né? Ele vai ser igual ao mesmo ângulo aqui, ó, o MX, né? Esses dois ângulos aqui vão ser iguais, né? Porque corresponde ao mesmo arco. Sim. Né? Uhum. Então pronto, morreu, né? Então, dois lados congruentes e um ângulo também, né? Então morreu. Então esses dois triângulos são congruentes. Né? Então você escreve aquela velha frase, né? Logo, no caso, de congruência. Aí lado, ângulo, né? Os triângulos, vou botar só os triângulos, né? MOX e... Não, vou botar assim não. Logo, tô com medo de apagar isso aí tudo. Ah não. Logo pelos casos de congruência, né? Então, os triângulos MOX, então os dois triângulos são congruentes. Então, se eles são congruentes, né, então, esse lado aqui, né, são iguais. Né? Então, o lado MI, né, o tamanho do segmento MI vai ser igual ao tamanho do segmento OX, né? Então, provável. Bom, vamos lá. A gente terminou logo aqui, já está tarde. Questão 4, né? Mostre que as diagonais de um paralogramo se intersectam, né, em um ponto que é o ponto médio das duas diagonais. Né? Então, a questão está dizendo exatamente o seguinte. Então, a gente, primeiro, o que é um paralograma, né? É um quadrilátero, né? Cujos lados opostos são paralelos, né? Então, esse lado é paralelo a esse e esse lado também é paralelo a esse, né? Para facilitar aqui as notações, a gente vai dar nome aqui aos vértices aqui. Vou chamar de A, B, C e D. Né? Então, ele fala o seguinte, as diagonais aqui, né? Então, a diagonal AC e a diagonal DB, né? Então, elas se interceptam aqui nesse ponto aqui, ó. Vou chamar de M. Né? Então, ele quer que prove que esse ponto aqui de interseção, né, é o ponto médio das duas diagonais. Né? Ou seja, esse ponto M aqui, ó, né, então ele divide o segmento AC em duas partes iguais. Né? Ou seja, o lado AM, né, é igual ao lado MC. Da mesma forma, aqui também, né? O lado DM é igual ao lado MB. Né? Então, ele quer que prove isso. Ele quer que prove que esse ponto divide as duas diagonais nos pontos médios. Né? Então, a gente tem que provar o quê? Vamos provar que o lado AM, né, a medida do segmento AM tem que ser igual à medida do segmento MC, né? Para ser o ponto médio dessa diagonal, então tem que ser esses dois segmentos têm que ter o mesmo tamanho. Da mesma forma, né, da outra diagonal também. Né? O tamanho do segmento DM tem que ser igual ao tamanho do segmento MB, né? Bom, aqui basta a gente fazer uma situação, né? O outro caso vai ser os mesmos resultados. Análogo. Né? Análogo, né? Então lá, vamos provar então que a medida do segmento AM é igual à medida do segmento MC, né? É aquela mesma história. Dois lados iguais, né? A gente vai usar congruência, né? Então aqui já está bem na cara até os triângulos que a gente vai usar, que é a relação. Né? Ó, quais os triângulos que a gente vai usar? Tirar aqui a congruência, né? Então a gente tem um triângulo aqui, ó. ABM, né? E aqui em cima a gente tem o triângulo DMC. Né? Então vamos provar que esses dois triângulos são congruentes, né? Então a gente tem o triângulo AMB e a gente tem o triângulo DMC. Né? Então vamos provar que eles são congruentes. Né? Então o que a gente tem aqui de informação? Primeiro, né? A gente já tem aqui esses pontos aqui, ó. Acho que até não era bom colocar esses pontos aqui, né? Que eu estou dizendo que eles são iguais, né? Eles ainda não são iguais, a gente vai provar que esses lados são iguais. Né? Então não é nem bom ter botado esse, vou até apagar, para não confundir. A única coisa que a gente vai tirar aqui para provar as congruências, né, é só a definição de ser um paralogramo. Né? Então o que a gente pode então tirar de congruência desses triângulos aqui? Ó, né?
E aí? Os ângulos opostos têm vértices. Primeiro, né, esse ângulo central aqui, né? A gente tem em comum esses dois ângulos aqui, né? Que são opostos pelo vértice, né? Então, o ângulo DC. AMB, né? É congruente ao ângulo DMC, né? É mais? Também tem AB já tem um paralelogramo, está informando, né? AB e CD são congruentes, têm a mesma dimensão. Sim, isso. O tamanho do segmento AB, né? É congruente ao tamanho do segmento DC, né? Esses dois lados aqui são iguais. O outro lado não vai interessar, né? E o que mais? DC, AB e DC. Dá para tirar mais ângulo aqui? A outra... Na verdade, a gente pode provar até usando só... Provando que os três ângulos aqui são iguais. Né? No caso, eu vou fazer até isso. Não vou nem usar essa relação aqui. Essa relação do segmento. Porque... Ah, não. Assim, por exemplo, por que que o lado AB, né, é igual ao lado DC, né? A gente sabe aqui na figura que vai ser, né? Mas a gente não tem esse resultado ainda. O único resultado que a gente tem no paralelogramo é que os lados opostos são paralelos, né? Então eu vou usar só isso para provar. Eu vou tirar isso aqui. Então eu vou usar essa relação do paralelogramo, né, que os lados opostos são paralelos, né? E provar que os ângulos aqui vão ser iguais, ó. Qual é o teorema que a gente vai usar agora? Sabe, Jair? O teorema do nome do filho da Kelly. Do Thales. Do Thales, isso. Né? Então, ó, vou completar bem aqui o segmento aqui, ó. Então, como esses lados aqui são tudo paralelos, né? Ó, vou só estender eles aqui, ó. Vou puxar aqui de outra cor. Ah, não. Enfim, eu vou fazer aqui de caneta mesmo. Então, pronto. Então, eu estendi aqui essas paralelas aqui, esses lados paralelos, né? Então, ó, vejam que esse ângulo aqui, ó, o ângulo, então, no caso, o ângulo MAB, né? Ele vai ser congruente, né? Como esses lados que são paralelos, né? Ó, vai ser esse mesmo ângulo aqui, ó. Né? Não é? Então, logo pelo oposto pelo vértice aqui, ó, então vai ser também esse mesmo ângulo aqui, ó. Né? Então, logo vai ser igual ao ângulo DCM, né? Da mesma forma, né? A gente estender aqui os lados aqui paralelos, né? Ó. Então, o ângulo aqui, no caso, o ângulo MBA, né? Ele é o mesmo ângulo aqui, ó. Né? E logo o oposto pelo vértice aqui, ó, também tem o mesmo tamanho. Né? Então, vai ser igual ao ângulo CDM, né? Então, pronto, né? Então, três ângulos congruentes, né? Então, logo os triângulos vão ser congruentes, né? Deixa eu ver. Acho que é. Então, logo, pelo caso de congruência, ângulo, né? Então, os triângulos, então, AMB, né? É congruente ao triângulo DMC, né? Então, logo, se esses dois triângulos são congruentes, então eles têm os mesmos tamanhos, né? Então, esse lado aqui, né? Vai ser igual a esse lado aqui, né? Ou seja, o tamanho do segmento AM vai ser igual ao tamanho do segmento MC, né? Ou seja, então o ponto M aqui é o ponto médio desse segmento AC, né? Aí de forma análoga, né? Eu vou fazer até aqui. De forma análoga, para provar esse outro resultado aqui, ó. Você então, no caso, vai fazer usando esses dois triângulos aqui, ó.
provar então que o DM, né, vai ser igual ao tamanho do segmento MB. Beleza? Boa, né? Isso aí? Eu tinha visto esse resultado em álgebra, né? Quando eu passo essa questão aqui em álgebra, só que é usando vetores. Não é só usar a soma de vetores. Por exemplo, ó, você pega esse vetor mais esse, né? Vai dar esse vetor aqui, o vetor DM, né? Aí a mesma coisa, você faz o mesmo esquema aqui embaixo, né? E prova então que os dois vetores têm o mesmo eles vão ser iguais, né? Eles vão ter o mesmo tamanho, são paralelos, mesmo modo, né? Então, ó, questão boa de álgebra também. Enfim, falta fazer outra parte. A outra parte, como eu falei, você é só usar a congruência, né? Usando esses dois triângulos aqui, ó. É a mesma informação, só vai mudar a questão de provar a congruência, só que usando esses lados aqui, ó. E você prova também, você usa a prova, novamente pelo teorema de Tales, né? Você estende aqui os lados, ó. E você tem que os dois triângulos vão ser congruentes, né? Então logo o lado DM vai ser igual ao lado MB. Beleza, pessoal? Vamos logo para 5 aqui. Questão 5, né? Prova que as diagonais de um losango são perpendiculares, né? Então, vou desenhar aqui um losango, né? Deixa eu ver aqui. Qual é esse aqui? Então, Pajero, o Paint é bom mesmo, ó. Vou ficar só usando o Paint. O ruim daquele outro lá é que ele não, a régua dele só dá pra usar usando o mouse, entendeu? Tipo, dá pra tu botar lá a régua, né? Mas pra tu rotacionar a régua, fazer um ângulo, né? Botar lá, por exemplo, horizontal, vertical, tu tem que usar aquela bolinha do mouse. Então já fica muito equipamento aqui na mesa, né? Então aqui no Paint não, aqui já tem tudo, reta, quadrado, tudo, né? Então é bacana isso. Usar esses programas assim primeiro. O losango. O losango ficou feio, né? Legal. Aumenta esse lado, Pera aí. Esse último lado do desenho. Ah não, tem aqui, né? Tem, cara. Tem aqui, pronto. Então pronto. A questão é o seguinte, prova que as diagonais de um losango, né, são perpendiculares. Vou puxar aqui as duas diagonais. Uma diagonal. E agora a outra diagonal. Pronto. Então, lembrando, o que é um losango, né? Um losango é só a única relação que a gente vai usar do losango é o seguinte, é um quadrilátero, né, que tem todos os lados congruentes, né, todos os lados iguais. Pronto, só isso que eu sei de um losango, né? Então, eu não posso dizer assim, aqui é um quadrado, aqui é um losango que já é 90 graus. Pronto. Não é assim. A única informação que a gente pode usar para provar essa questão é isso, é que o losango tem os lados congruentes, né? Todos os lados são iguais. Tanise, quem é essa aluna? Tanise? Enfim, vamos lá. Aluno nova que entrou na terceira chamada. Enfim, vamos lá. Ela fica só sem internet. Então, para provar que esses dois segmentos são perpendiculares, né? Então a gente tem que provar que esses aqui, ó, vai formar um de 90 graus, né? Então não pode dizer isso aqui são duas retinhas, então aqui é um de 90. Não, né? Você tem que provar, tem que demonstrar, né? E para provar, né, aqui já tá vendo, a gente está vendo a cara que está formando triângulos, né? Então para provar a gente vai usar novamente congruência, né, ó? Então a gente vou dar nome aqui aos vértices aqui, novamente, vou chamar aqui de A, B, C e D, né? Então vou no caso aqui, e o ponto e a origem que eu vou chamar de origem não, aqui a interseção eu vou chamar de
de O. Então, eu vou provar que os dois triângulos, o triângulo ABO e BOC são congruentes, né? Os triângulos ABO e BOC são congruentes. Então, lá, vamos tirar então nossas congruências que a gente já tem aqui em comum, né? Então, primeiro, já tem um lado aqui em comum, né? A gente tem que o segmento AB, né, é igual ao segmento BC, né? Os dois são iguais, né, porque tem o mesmo tamanho, que no caso aqui é L, né? Por ser um losango, né? O que mais que a gente pode tirar aqui de congruência? Aqui, né, um lado comum também, né, que é o segmento BO, né? O segmento BO é comum entre os dois triângulos, né? Comum, né? Também é bissetriz, né? A reta BO. Aí não sei se eu posso provar isso não. Por que é uma BC3? Vai estar dividindo, porque o losango tem lados paralelos. Então qualquer diagonal, já que ele tem lados paralelos, qualquer diagonal dele, elas vão secarem em um ponto e essa diagonal vai dividir o ângulo, qualquer que seja ele, tá entendendo? Qualquer que seja a diagonal, vai dividir esse ângulo em duas partes iguais. Por quê? Você pode fazer. Por quê? Tem que provar. Porque os lados já são paralelos. Mas por que dá para concluir só com isso? Porque os lados são paralelos e aí vai formar triângulos semelhantes. Ah, sim. Então, por exemplo, então o lado pronto, AC bem aí. Ficar. O lado AC, ela divide essa diagonal AC. Divide esse losango, esse quadrilátero em dois triângulos congruentes, né? Ah, sim. Pronto. Pois é, só tô querendo falar já, é que esses resultados, né, a gente conhece, né, a maioria desses resultados, mas a gente... Mas as únicas informações que a gente pode usar para resolver a questão aqui de geometria euclidiana é os que tem já na apostila, né? Eu posso já direto, sem... Se eu usar, né, eu tenho que pelo menos provar o resultado. Como você falou, o que essa diagonal vai cortar, então, sendo C3? Entendeu? Então, o que a gente já tem aqui? É lado, né? Dois lados comuns, né? E ainda a gente vai tirar o ângulo. Qual é o ângulo, Fabrício? Qual é, Jairo? Os dois ângulos comuns? B, O, C. O B, O, C? É o ângulo reto. Não. Por que ele é reto? A gente está provando isso. A gente provar que ele é reto, pronto. Não estou dizendo que eles são iguais ainda, não. Eu estou querendo provar que eles são iguais e são 90 graus, né? No caso, ó, aqui sim, é um resultado da apostila lá do livro da unidade de triângulos, né? Esses dois ângulos aqui, ó, eles são iguais. O ângulo BAO e BOC. Por que eles são iguais? Porque, ó, aqui vai formar um triângulo isósceles, né? Não é? Os dois lados... BAO e BCO, não? Peraí. BAO e BOC. Ah, é. Eu errei aqui, né? BCO. Isso, muito bem. Então, ó, eles são iguais, né? Eles vão ser iguais porque aqui vai formar um triângulo isósceles, né? E tem um resultado da apostila que quando forma um triângulo isósceles, né, então os ângulos da base são iguais. Né? Então aqui, por ser um triângulo isósceles. É isósceles ou é isósceles?
Peraí, Fabrício. Pois possui todos os lados iguais, formando ângulos de 90 no centro. Mas é isso que a gente está querendo provar, Fabrício. Entendeu? Eu estou querendo provar que é realmente 90 graus. Eu não posso dizer que é 90 só pelo desenho aqui, não. Entendeu? Estou provando que realmente é 90. Beleza? Eu não sei quanto é esse ângulo aqui, não. Eu não sei ainda, não. Esses dois ângulos aqui. Agora sim, agora eu vou concluir quanto é o valor deles. Ó. Então, lado, né? Lado, ângulo, né? Então, pelo caso de congruência, né? Lado, ângulo, né? Os triângulos, então, ABO, né? E BOC vão ser congruentes, né? Então, logo, como eles são congruentes, né? Os lados aqui vão ser todos iguais. E logo, então, o ângulo AOB, né? No caso, vai ser igual ao ângulo BOC. Né? Agora sim, agora está provado que eles são iguais, né? E ainda, ó, a gente vê, né? E ainda a gente vê que a soma dos dois, né? É quando? Eles formam aqui um ângulo raso, né? A soma dos dois é igual a 180 graus, né? Como eles são iguais, né? Então, logo, eles são ângulos de... Tanto o A ou B como o B ou C vão ser, então, ângulos de 90 graus, né? Agora sim. Então, logo, né? Como aqui os dois segmentos estão formando ângulos de 90 graus, né? Então, logo, eles vão ser, então, logo, as diagonais são perpendiculares. Dá uma preguiça de escrever direitinho. Pronto, agora sim, agora está provado que eles são 90 graus, né? Então, logo, se os dois segmentos estão cruzando, estão formando ângulos de 90, então eles são perpendiculares, né? Como a questão havia pedido.